Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa. Sejam todos, sintam todos abraçados nessa roda de conversa, vão entrando. Hoje o nosso tema é espiritualidade e saúde mental. Temos uma pessoa muito especial em nosso meio, que daqui a pouco a gente vai falar dele para você. Então, vão entrando, que a nossa roda de conversa está apenas começando. Bom, boa noite para todas, boa noite para todos. A gente está muito feliz, né, por estar fazendo mais uma roda de conversa, né? A gente deseja que todas essas conversas que a gente consegue promover seja para melhorar cada vez mais a nossa vida, a nossa saúde, né? Como a gente estava até conversando com o nosso convidado de hoje, antes de iniciar a roda, olha, a nossa vida é uma luta constante. Então, é muita resistência, é muita esperança, né? Teve até uma roda de conversa que a gente falou sobre a palavra, né, que Paulo Freire trouxe para a gente, né? A esperança, ela não é algo que a gente busca, mas a esperança é um verbo, né? É uma ação, é esperançar, né? A gente promover as nossas ações para que as pessoas adquiram essa força, né? Então, justamente sobre isso, nesse momento, nessa situação toda que a gente está vivendo hoje, né, de muita necessidade, da gente conseguir forças para promover a vida, para promover essa luta pela vida, né, para promover essa esperança, é que nós pensamos de estar conversando sobre a espiritualidade, né? Mas aí, quando a gente fala de espiritualidade, a gente quer mencionar justamente essa força. E o que a espiritualidade tem a ver com a nossa saúde? Quer dizer, tem a ver com a nossa vida integral, né? Então, para isso, nós convidamos hoje o irmão Marcelo Barros, né? Ele mora no Recife, né? Olha, é um companheiro nosso de grande caminhada, né? Em 1900 e lá vai bolinha, 1980, né? Eu participei de um curso em Goiânia, curso de verão, que o Marcelo Barros foi assessorar a gente, né? E depois também, em 2004, ele veio aqui em São José dos Campos para também participar de um encontro que nós fizemos com a juventude, né? Então, assim, o Marcelo Barros, ele está presente na história de muita gente pelo Brasil inteiro, principalmente das pessoas bastante comprometidas, né, com a vida, com a esperança, com isso que a gente está falando aqui, que promover o ser humano, a pessoa humana, para que tenha uma vida mais plena, né? Então, boa noite, Marcelo. É Boa um prazer noite, Mauro. grande a gente estar com você. Boa noite, Mauro. Boa noite, Salete. Uma alegria imensa estar com vocês e com todo o pessoal que participa dessa roda de conversa. Salete o microfone. Desculpa, desliguei. Marcelo, então a gente já começa com a nossa roda de conversa. E aí, tem uma frase, Marcelo, há muito tempo essa frase está escrita ali no meu caderno. E quando eu vi isso hoje, eu falei, gente, eu não acredito, eu tenho que ler essa frase, porque ela diz muito do que eu acredito, do que é a espiritualidade para mim. E foi uma frase de Marcelo Barros, né? A espiritualidade começa quando a gente cuida do outro, né? E hoje isso tem tudo a ver, né, Marcelo, quando a gente fala da pandemia, quando a gente fala da saúde mental. Então, é com essa frase que eu gostaria muito que você falasse para a gente, Marcelo, qual que é a relação de espiritualidade e saúde? Salete, todas as religiões lidam com saúde. O conceito básico
na imensa maioria dos caminhos religiosos, tem nomes diferenciados. Por exemplo, nas religiões que vieram de Abraão, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, se diz salvação. Por exemplo, os cristãos dizem Jesus é Salvador. Buda e o budismo, iluminação. Mas o que é iluminação? É o despertar. O que é o despertar? Então, se você vai para o hinduísmo, tem conceitos correspondentes. Advaita. Se você vai para as tradições xamânicas, todas são tradições de cura. As tradições dos índios, dos povos originários. E qual é a intuição dessas tradições? No xamanismo, eu acho que todo mundo aqui que está aqui me entende o que eu estou falando de xamanismo, né? As espiritualidades originárias, que não é religião. Às vezes tem gente que confunde religião e espiritualidade. A espiritualidade seria a alma da religião. A religião seria como um corpo. Só que existe também pessoas que vivem uma espiritualidade fora de pertenças a instituições religiosas. O que é o espírito? O espírito é a energia, é o amor, é a vitalidade, é algo que me anima. Quando você encontra alguém muito forte, você diz, essa pessoa tem energia, tem espírito, né? E aí o Leonardo Boff dizia, espiritualidade é quando a gente acessa o melhor que existe na gente mesmo. E aí, Salete, o que é o melhor que existe na gente? É o cuidado com o outro que eu vivo. É a alteridade, senso de alteridade. A Simone Weil era uma intelectual francesa, espiritual, né, do começo do século XX. E ela disse uma frase que, para mim, foi muito marcante. Ela dizia assim, eu conheço quando alguém é de Deus, não quando me fala de Deus, mas pela maneira de tratar os outros. É isso que você falou. Tá certo? Perfeito. Muito bem. E aí, pode falar, Mauro. Não, legal, acho que quando enquanto a gente está falando aqui, o pessoal já está entrando, né? E aí, só queria saudar aqui o pessoal de vários lugares do Brasil que já está dando um alô para a gente, né? Então tem a Zenaide aqui, que é do Movimento de Mulheres Camponesas, né, de Santa Catarina, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Pessoas aqui de vários lugares, né, tanto de São José dos Campos, como também da Paraíba, do Rio Grande do Sul. Então, a gente gostaria de pedir, né, para todo mundo interagindo aqui na nossa roda, transformar, né? Assim, aqui, à distância, pelo Facebook, a gente não consegue aquela roda alegre de ciranda, né? Mas a gente quer que todo mundo se sinta parte também. Então, vamos conversando aqui, né, pelo Facebook mesmo, coloca os seus comentários, às vezes alguma pergunta, às vezes uma situação que você passou também, né, ou está vivendo, de acordo com aquilo que a conversa vai girando. Então, não se esqueça, né, de estar colocando aqui os seus comentários, tá? Vamos participar. E naquilo que o Marcelo acabou de dizer, né, olha, espiritualidade, então quer dizer, essa força, essa energia que faz a gente ser mais, né? Faz a gente avançar, ela não fica só na gente por causa disso. Porque se ela ficasse, a nossa força, a nossa energia não está tão grande. Quer dizer, a partir do momento que a gente se encontra, a gente
encontra os outros. Né? E aí forma essa grande humanidade que é um povo só. Né? E a partir disso, eu acredito que as várias religiões, né, então as várias tradições religiosas, e além das religiões, como o Marcelo falou, as várias espiritualidades, elas sempre apontam para esse caminho em que a gente é um povo só, em que a gente é unido. Então aí o amor transborda. Né? E toda vez que a gente sente essas coisas aí, né, de ódio, de vingança, né, de divisão, ou então até mesmo de indiferença, aí está indo contra essa natureza nossa, que é uma natureza de viver essa espiritualidade. Né? Acho que é mais ou menos isso, né, Marcelo? É, exatamente. Quando o Dalai Lama, para o budismo tibetano, é a 14ª reencarnação do Buda da Compaixão, esteve no Rio de Janeiro para a Eco 92, ele disse: toda pessoa humana tem dentro de si uma semente de compaixão. A saúde é quando você desenvolve essa semente. Muito legal. E olha, e toda semente precisa ser plantada, cultivada, né? Ela precisa brotar, florescer e dar frutos. Então, eu vejo assim que quando a gente fala da espiritualidade, aí a gente está falando então da saúde, é muito concreto. É Né? muito Não concreto. é aquela coisa distante, ou aquela coisa que só fica em palavras, né? Mas é muito concreta. Porque o que é saúde, né? A Organização Mundial da Saúde tem uma definição sobre saúde, eu não tenho aqui agora, mas é tão completa, é um equilíbrio tão profundo, é uma sensação de uma espécie de ideal, de uma dimensão de bem-estar tão grande, que parece que quando eu leio, eu digo, então ninguém tem saúde. Quer dizer, a gente está caminhando, a gente está tentando, mas saúde no sentido ideal, a gente parece que não alcança assim tão fácil. Os antigos, e aí de novo eu recorro às tradições dos povos originários, eles veem a saúde como a integração do corpo, do espírito e da natureza. Então, é à medida que a gente consegue se sentir um com o universo, um com as outras pessoas e um comigo mesmo, que eu estou com saúde. E Eu é ia falar um interessante pouquinho porque isso. vocês, que Sim. trabalham mais com a medicina oriental, vocês trabalham muito mais com essa integração do que a medicina ocidental, que muitas vezes dividiu, repartiu, fragmentou. Eu fui fazer uma cirurgia cardíaca há uns quase 10 anos atrás e foi um sucesso. O cardiologista foi uma maravilha. Em pouco tempo, resolveu tudo. Só teve um problema. Para mexer no coração e colocar duas pontes na horta, ele precisou subir um pouco o pulmão esquerdo. E como ele é cardiologista, não é pneumologista, o pulmão ficou mais alto, o pulmão esquerdo. Como ele nunca me orientou sobre isso, e nem sei se ele sabia direito disso. Então, em coração, maravilhoso. Mas um mês depois eu comecei a sentir dores, 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 dores. E aí eu ia para o cardiologista e ele dizia, mas está tudo bem, não está. E deve ser psicológico. E aí, quando fizeram a radiografia, o pulmão está mais alto e tem uma pressão no diafragma. Qual o problema? É que cada especialista é especialista naquilo e não olha para o resto. Então,
Aí é uma visão de saúde todo em pedacinho, como se a gente fosse repartido. E acho que o que você, Salete, você, Mauro, trabalha é uma saúde integral. Sim, sim. E essa Até saúde integral é que é a espiritualidade. ótimo. O Marcelo, tem uma pessoa perguntando aqui para você, de novo, realçar um pouquinho, falar um pouquinho dessa diferença da questão da espiritualidade, religião, que não é diferença, é uma união, mas deixar um pouco mais claro sobre isso. Desde que o ser humano existe, nunca se encontrou um povo que não tivesse uma busca do mistério, que não tivesse uma abertura para uma dimensão da vida que não é imediata. Nenhum povo, todos têm cultos, têm crenças, têm expressões que estão ligadas a essa relação entre o aqui e agora e aquilo que a gente sente presente, mas que vai além do imediato. Então, isso é espiritualidade. Todo ser humano, todas as culturas têm expressões de espiritualidade. E aí se diz que o ser humano já tem na Terra quantos anos, quantos milênios, quantos séculos, 600 mil. A vida vai se tornando humana, o macaco vai se tornando gente, digamos assim. Eu estou dizendo de uma maneira caricatural, né? Agora, se eu perguntar, seu Mauro ou Salete, e quanto tempo tem as mais antigas religiões da humanidade? Aí vocês iam me dizer 6.000 anos, o hinduísmo, talvez 6, 7 mil anos as religiões africanas, as mais antigas. E aí significa o quê? Que milhões de anos a humanidade teve fé, teve espiritualidade e não havia religião. E as religiões vêm de uma época da humanidade que a gente chama neolítica, a idade da pedra polida, a idade da agricultura, a idade do sedentarismo, quando se passou do nomadismo ao sedentarismo, 5, 6 mil anos antes de Cristo. Então, as religiões são relativamente recentes em relação à humanidade, que é de milênios e milênios. Então, aí você já vê que a espiritualidade não se restringe à religião. Eu sou cristão. O que é que eu sou como cristão? Sou discípulo de Jesus. Quem foi Jesus? Um profeta que contestou a religião do templo, que brigou com os sacerdotes e disse que o sábado foi feito para o ser humano, não o ser humano para o sábado. A lei é em função da gente, não a gente em função da lei. O que é que ele fez com isso? Ele relativizou a religião e ele mostrou a importância da espiritualidade, quer dizer, do amor, da vida. Então, a religião é boa, eu sou religioso e quero continuar religioso, eu não estou condenando a religião. Mas existe uma religião que por exemplo, se torna se absolutiza. Uma religião que, de certa forma, acaba tomando tudo para si. Aí isso é ruim. Sabe, Mauro, quando eu era menino, minha mãe mandava meu pai, que era operário, e recebia o salário na sexta, e ela tinha um monte de filhinhos, é uma escadinha lá em casa, eu sou o primeiro, aí o meu pai ia para a feira, porque ela ficava com os meninos.
E ela dizia, olha, compre laranja, mas tome cuidado, e quando você comprar laranja, olhe a casca, porque se a laranja for casca muito grossa, não tem nada dentro. Você chega em casa e perdeu a laranja. A laranja, para ser boa, você pega a unha, né? Faz assim, e aí você vê que a laranja é ótima, que a casca é fininha. E quando eu vejo alguns religiosos na minha vida, eu tenho a impressão de laranja de casca grossa. Muita roupa pomposa, muito suco, muita casca. Mas você pergunta, será que tem alguma coisa dentro daquilo? Uhum. E isso, Marcelo, a gente vê muito na área da saúde também, né? É o médico, né? O fisioterapeuta, né? Vou me colocar também no meio aí, né? E acha que eu é que faço, eu é que aconteço. E a gente na clínica a gente fala muito isso para o paciente, né? Você é a cura, né? Está dentro de você o que está acontecendo ali. E aí volta um pouco aquilo que você falou, né, Marcelo, dessa coisa de compartimentar, né? Ah, eu venho cuidar do braço, então eu só falo do braço, né? Eu esqueço que o braço tem tudo aqui, né? Tem Tudo. cabeça, tem espiritualidade, tem sonho, né? Então é todo um conjunto que eu preciso estar junto com esse paciente e cuidar e ajudar ele a trilhar esse caminho da saúde, que é o que você falou, né? A Organização Mundial da Saúde, isso mesmo, né? Coloca ali algo, você tem que, para você ter saúde, você tem que ter saúde física, espiritual, né? E emocional. Então, nós temos que ter essas três saúdes em perfeita harmonia. Não pode ser nem mais nem menos. Eu cuidar só do meu corpo, né? Só da parte física, mas esquecer do mental. Esquecer que eu preciso ali ter momento de ócio, ter momento de não fazer nada, ter momento de ficar na rede, né? O Marcelo está aí em Recife, sabe muito bem como é gostoso ter uma rede, e deitar ali na rede e ficar. E a gente sabe que tudo isso não é fácil nos dias de hoje. A gente estava falando isso, né, Marcelo, agora há pouco, que a gente encontra outra pessoa, a gente fala o quê? Tudo bem? Aí você fica assim, né? Como que eu falo tá tudo bem? Não tá. O meu irmão lá fora está sofrendo. Eu sei que tem muita gente que está perdendo entes queridos nessa pandemia. Como que Os eu estou bem? os africanos Zulu têm aquela expressão Ubuntu. Eu sou porque Sim, você é. Se você não for, eu não sou. E os Uhum. índios na América Latina falam do bem viver, que é o bom conviver. Sem bom conviver não existe bom bem viver. Então é muito importante o fato de que eu não sou eu sem você. E essa dimensão, ela é uma dimensão de saúde. Ou nos salvamos todos, diz o Papa Francisco, em vários lugares, ou não nos salvamos ninguém. Não se salva ninguém. Bom, o Marcelo está falando. Bom, a Salete ela lembrou, né? Então, do ócio, né? Que assim, o Ranulfo estudou com o Marcelo um tempo, né? Teologia, coisa assim, lá em Recife, né? Então, o Ranulfo, a Isabel e o Ranulfo, eles acompanham a nossa roda também. Então, o Ranulfo sempre fala assim: olha, né, no mundo que a gente vive, esse mundo, essa correria louca, né, de muita exploração e tudo mais, existe a negação do ócio, que é o negócio. Porque durante o ócio é que nós vivemos, quer dizer, durante o ócio que vem as ideias boas, que vem a criação, que a gente ajuda a produzir ferramentas para tornar a nossa vida melhor. Né? Mas se a gente vive, se todo mundo vive o ócio, quer dizer, o mundo ia ser outro, ia ser diferente. Só que nessa correria. E aí a pandemia acaba ajudando porque incentiva mais ainda
a gente a negar o ócio. As pessoas não estão acostumadas ou desacostumaram a viver dentro de casa, então muita gente entrou em parafuso. Tá? Aí um dos motivos da gente falar da espiritualidade, a saúde hoje, principalmente voltado também para a saúde mental, é justamente por causa disso. As pessoas elas acham que vivendo em casa sem fazer nada, entre aspas, a gente está perdendo tempo, estamos perdendo a vida, né? Aí a Patrícia, que está acompanhando, faz uma pergunta que tem a ver nesse sentido. Né? Olha, pergunta para você, Marcelo, para manter esse equilíbrio no momento em que vivemos, tornou-se um desafio muitas vezes desgastante. Como alimentar nossa espiritualidade da esperança para a gente se manter saudável? Eu acredito, Patrícia, que a esperança é diferente do otimismo. O Rubem Alves dizia que o otimismo é por causa de, a esperança é apesar de. Significa, a esperança é uma atitude de fé, é uma opção, não vem de uma análise da realidade. Se eu analiso como estamos atualmente, eu serei muito pessimista. A realidade atual, ela me leva ao pessimismo. Agora, quando eu olho para vocês e vejo o amor, a graça, a luz nos olhos de vocês, aí eu digo, gente, tem esperança sim, tem saída, estamos juntos, eu não estou sozinho. Então, e aí, como manter isso? Primeiro, aprimorar essa relação. Nós estamos agora nesse momento em que as igrejas cristãs ligadas ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, está propondo uma campanha da fraternidade ecumênica, e eu proponho macroecumênica, quer dizer, com todas as religiões, com todas as culturas, que vá além só das igrejas. E a proposta, o tema é fraternidade e diálogo. Diálogo como compromisso de amor. Então, acho que esse é um instrumento da esperança. Enquanto eu puder estar com vocês, puder estar conversando, puder escutar, a gente aprender uns dos outros. A gente, mesmo isolados, nós estamos dizendo ninguém larga a mão de ninguém. E a gente se sente como estando com as mãos dadas um ao outro, uma à outra. Então, não há quem nos roube a esperança. Não tem como. Podem roubar tudo da gente, mas a esperança não. Tá certo? E outra coisa também, né, gente, a questão que isso que o Marcelo falou. Quando a gente fala da espiritualidade, a gente tem esse conjunto, né? Quando a gente fala do tratamento na medicina tradicional chinesa, ou da fisioterapia, ou da acupuntura, a gente sempre vem trazer para o paciente isso: olha, você não está só. Quando a gente fala da natureza, ela compõe o que nós somos também. Né? Então, por isso que é tão importante o que nós comemos, né? O nosso alimento ser um alimento bom, ser um alimento natural, a água que bebemos. Então, a natureza ela tem essa ligação conosco, com a nossa saúde também. Não é separado, como o Marcelo falou, né? Compartimentado ali, tudo separadinho. Natureza é uma coisa, animal é outra, planta é outra. Nós estamos acima de nada. De nada. Nós é a estamos... comunidade da vida. Nós somos da comunidade da vida. Não é uma comunidade. Agora, o que a gente tem é responsabilidade de cuidar, de ser cuidadores, jardineiros dessa beleza do universo, dessa criação. Né? É muito importante. Uma vez eu escutei de um grande amigo nosso que, assim, olha, a hora que a gente conseguir ajoelhar-se na frente do outro e ver o Deus vivo dentro daquela pessoa, aí a gente consegue transformar.
Quando a gente está lá na clínica tratando os pacientes, é um pouco isso que a gente faz, né? De olhar e falar assim, eu estou cuidando de um Deus, né? Ele está com dor, ele está triste, ele precisa de um abraço, ele precisa de uma esperança. Então a gente ajuda a encontrar essa esperança, ajuda a encontrar esse alento mesmo, né? Esse conforto. Porque eu acho que esse é o encontro com Deus, né, Marcelo? São as relações pessoais mesmo, né? É estar a serviço do outro. Que maravilha, Salete, que coisa linda e extremamente evangélica, para usar uma palavra cristã, né? Jesus disse, aquilo que você dá um copo d'água a um pequenino, a um outro, em meu nome, é a mim que você está dando. Então, a relação com o outro é nessa relação. Eu vivo isso como uma experiência que me foi dada de graça, eu não mereço, nem posso dizer que eu me esforcei para isso. Aconteceu na minha vida nos anos 70, quando eu me encantei, me apaixonei, me sinto de fato, né, diante, por exemplo, dos índios, diante dos lavradores sem terra. Uhum. Uma vez eu estava no Fórum Social Mundial, ia começar em Porto Alegre, e eu tinha ido com um irmão, um companheiro, e de repente eu vi chegar um grupo de índios para participar da marcha inicial. E o irmão olhou para mim e disse, já está começando. Acaba com isso, deixa de emoção, porque eu já estava me sentindo chorando. Pode ver, sabe? Só de estar diante deles. Então, vocês imaginem, Salete, a emoção de saber que na semana passada faleceu o Arucá Juma, 90 anos, o último sobrevivente do povo Juma. Um povo que lá em Rondônia, nos anos 60, foi vítima de um massacre, um genocídio. Fazendeiros que massacraram o povo inteiro. Não sobrou ninguém. Ele se meteu na floresta com as duas filhinhas pequenas. Não conseguiu salvar nem a mulher. Essas duas filhas hoje são senhoras, estão casadas com pessoas de outro povo, porque o povo Juma não existe mais. E ele morreu, o último sobrevivente da Covid, ou melhor, não morreu da Covid. Morreu do descuido do nosso desgoverno brasileiro, da incúria, da indiferença com os pobres, os índios, os negros, os quilombolas e etc. Ele morreu desse descuido. Ele foi mais uma vítima. E acabou o povo Juma. Então, gente, a gente não pode ficar indiferente a isso. Isso é saúde. Isso é vida. E eu, como cristão, acredito que essa energia, esse espírito, é o Espírito de Deus em mim. Só que ele está em mim para você. E ele está em você para mim. Então, eu o encontro em você. E você o encontra em mim. E é por isso que a gente precisa de uma coisa chamada comunidade. A Margaret Thatcher, nos anos 80, e o Ronald Reagan, eles diziam que não existe sociedade, só existe indivíduo. E cada um por si. E acabou. E a gente tem que dar o testemunho contrário, que nós só somos pessoas na integração, na comunhão. Eu preciso de você para ser eu. E você precisa de mim para ser você. Não é isso? Olha, na medicina chinesa, a gente entende, né, que o coração é a morada do espírito. Quer dizer, tudo aquilo que a gente é, né, aquilo que a gente expressa, é
está guardado, quer dizer, está armazenado, né, está morando no nosso coração. E quando a gente entende, né, que a pessoa ela está promovendo a sua saúde, está cultivando a sua saúde, né, quer dizer que o coração dela está bom, né, é porque ela é capaz de expressar esse amor, né, essa comunhão, essa conexão, né, e aquilo um pouco que você falou aí do Ubuntu, né? E do bem viver, né? Do bem conviver. Quer dizer, quanto mais eu promovo a minha saúde, significa que a minha sociedade também está se promovendo em sua saúde coletiva. Né? Quer dizer, nós acreditamos muito que se eu estou doente, a minha sociedade está doente. Quer dizer, se a pandemia está aí, é porque a gente também, cada um de nós, né, temos os nossos problemas, dificuldades, as nossas doenças. Cada vez que eu vou me curando, eu ajudo a sociedade a se curar. E cada vez que a sociedade, enquanto um coletivo, busca também essa cura, né, cada um de nós também estamos nos curando, né, porque existe realmente essa comunhão. Né, não dá para a gente viver só. Né. Emendando aqui, a Marilza, ela fez um comentário, e aí ela pede para que você fale um pouco mais sobre isso. Né? Olha, boa noite, Marcelo. Os milagres de Jesus eram curas das pessoas de forma integral. Fala um pouco para nós sobre isso. Pois é, Maurício. Jesus viveu numa sociedade em que as pessoas achavam que quem está doente é porque está com o diabo no couro. Era a maneira como eles imaginavam. Havia um espírito, uma energia, um ser divino do mal. E esse ser divino do mal pegava a pessoa e a possuía. Então, aquela pessoa estava doente porque é pecadora, porque é má, e ela era imediatamente separada da comunidade. Então, por exemplo, no judaísmo rabínico da época de Jesus, ela não podia frequentar a sinagoga, ela não podia entrar no templo, só entravam pessoas sadias. Então, as curas que Jesus fazia, porque Jesus é engraçado, quando eu ouço igrejas católicas, igrejas protestantes falar em missão, mandam missionários, e eu imagino um bando de curador, só que não são. Às vezes nem ligam para isso. E Jesus, ele dizia: o Espírito de Deus desceu sobre mim e ele me mandou para curar os doentes. Foi a primeira coisa que ele falou. Tirar as energias negativas das pessoas, quer dizer, essa impressão de que está com o diabo, né? Libertar todo mundo que está preso e oprimido. E é importante a gente lembrar que quando ele curava, ele fazia gestos. E os gestos eram desses 2 ou 3 níveis que a Salete estava lembrando. Por exemplo, o paralítico que o pessoal fez descer por cima do telhado, porque Jesus estava tão cheio lá que eles não tinham como trazer o paralítico na cama. Baixaram a cama, destelharam e botaram para baixo. O que é que Jesus disse como primeira palavra para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí eu posso entender isso no sentido que Jesus disse: de fato, você era culpado de estar doente e eu estou agora lhe perdoando. Não. O que Jesus estava declarando é que ele devia se sentir bem consigo mesmo, de que ele não podia estar se sentindo como se fosse preso de uma energia maléfica. E aí os doutores da Bíblia disseram: quem é esse aí para perdoar pecado, para declarar que a pessoa não é mais pecador? E ele disse: para vocês
terem certeza, para vocês saberem que o homem, a humanidade, o ser humano, quando ele disse o filho do homem, o que ele quis dizer não foi eu com a minha autoridade, não, não. Que todo ser humano tem na Terra o poder de declarar o perdão de Deus para todo mundo, a reconciliação, o amor, o carinho. Ele olhou para o doente e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí é interessante, alguém me perguntou, mas Marcelo, se ele mandou o cara levantar, para que ele ainda tinha que tomar a cama, o leito? Eu respondi: porque ele tem uma história, porque ele tem que assumir a história dele, porque nós somos nós e a nossa história. Eu sou eu e o meu leito que está na minha costa. É levando o leito que eu me levanto. Eu não me levanto magicamente. Não é uma magia. É um processo. E esse processo pede que a gente se assuma. E aí sim Jesus integra a pessoa na comunidade. Quando ele curou um leproso, naquela época, leproso era qualquer doença de pele, mais braba, né? Uma doença mais séria. O pessoal morria de medo, era contagioso. Né? Não era a hanseníase de hoje em dia só, também às vezes. Né? Mas aí tinha uma lei. Tocar no leproso fazia você impuro. Seria como ter o contato hoje com alguém contaminado pela pandemia, me faz eu também ficar de quarentena. Né? E aí Jesus tocou no homem, curou, quase como se fosse assim, tornou o homem puro e ele, Jesus, ficou impuro. Ele integrou o homem na comunidade e ele teve que ficar clandestino. Então aí você vê isso que a gente está falando aqui do cuidado com o outro, da entrega da vida ao outro, né? E as curas de Jesus são amostra grátis. Quando eu era menino, pobre, de família, de operário, meu pai ou minha mãe levava para o médico passava um remédio, ele perguntava: tem amostra grátis? Aí o médico abria a gaveta e tirava uma caixinha e dizia: está aqui. E eles, operários, ficavam tão contentes de não ter que comprar aquele remédio caro. Né? Então, eu, quando olho as curas, que o pessoal às vezes fala de milagre, né? Eu acho que o milagre de Jesus é o amor. Eu morava em Goiás, estava lá coordenando o mosteiro, e tinha uma senhora assim, de idade, sofrendo muito no casamento, dois muito diferentes, ele e ela e tal. E um dia ela ficou de cama, não quis mais comer, não quis mais se levantar. Foi como se ela se entregasse. E o doutor Fernando, diretor do Hospital de Goiás, veio me chamar em casa e disse: olha, eu já fiz como médico tudo o que eu podia, mas eu acho que é capaz de você poder ajudar. Você aceitaria ir lá conversar com ela? Eu digo: claro, e fui. Ela ficou contente quando me viu e eu disse: vim aqui te trazer uma bênção de Deus e uma palavra dele. Eu vou lhe dar a bênção, impor as mãos na sua cabeça, em nome de Jesus. E vou dizer uma palavra para você. Deus pede, ele ama muito você. Então ele pede que você queira viver. Aprenda a gostar de viver mesmo no meio das suas dificuldades. E agora levante e dê a bênção. Ela me agradeceu, suou um pouco e eu saí. Eu ainda estava na casa quando ele disse: ela se levantou e está vindo aí para agradecer. E ela, eu tenho medo de dizer a vocês, ficou boa, porque não é isso, não é mágico, né? Mas ela reagiu, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não fiz nenhum milagre. Quer dizer,
Acho que o milagre é isso, é o carinho, é o amor, é a energia que a gente passa um para o outro. E aí todos nós podemos e devemos fazer. Está certo. Está certo, Marilda? É o olhar, né? É o olhar, né, Marcelo? Hoje E nós não podemos nos tocar como a gente gosta, né? De se abraçar, de dar aquele abraço apertado, mas é o olhar, é que agora na encontrar pandemia não formas, dá, né? né, Salete? Encontrar formas. Olha, gente, nós estamos atendendo os pacientes de fisioterapia online, né? Até mesmo a acupuntura a gente consegue, pela radiestesia, atender. E aí, quando eu falei para alguns pacientes que o nosso tema seria espiritualidade, eu fiquei um pouco com vontade de perguntar para eles o que eles achavam desse tema. E eu anotei algumas respostas deles aqui. Eu Beleza. queria compartilhar com vocês. Teve uma pessoa que falou para mim assim, eu falei, o que é a espiritualidade para você, né? O que é isso? E ela falou para mim assim, olha, para mim é como se eu pertencesse a algo maior. Eu não estou sozinha aqui. Eu pertenço a algo maior que tudo isso que tem aqui. Outra falou para mim assim, para mim é como se eu tivesse uma missão. Eu tenho uma missão, a minha vida tem sentido porque eu tenho uma missão. Outra colocou, ela me ajuda a lembrar de novo que não estou sozinha. Ela me ajuda a tolerar, a aguentar momentos difíceis na minha vida. Ela me dá paz. Ela me ajuda a aceitar como eu sou. E também me ajuda a exercitar a aceitar o outro. Teve uma outra que colocou que é o antídoto dela de trabalhar com a mágoa, com a raiva e praticar o perdão. Ajuda a me proteger e ajuda na minha gratidão. E uma outra colocou assim, ó, minhas ações, mesmo que pequenas, têm um impacto na vida das pessoas no coletivo. Para mim, isso é espiritualidade. Então, assim, Maravilha. gente, que delícia, né? Que Que gostoso a delícia. gente perceber que as pessoas entendem de fato a força que tudo isso tem dentro de nós, dentro da nossa saúde, dentro da nossa saúde mental. É isso mesmo, Salete. É muito importante isso. Acho que se a gente soubesse se comunicar e acessar essa força que temos dentro de nós, era uma maravilha. E acho que essa live ela tem essa tarefa, ou essa expectativa que cada uma de nós busque fazer isso, um diálogo maior consigo mesmo, um diálogo maior com os outros, maior no sentido de mais profundo, de mais compassivo, no sentido de solidariedade. E o diálogo com esse mistério da vida que está no universo, que eu chamo de Deus. Eu vejo assim que a partir dessa conversa tem alguma coisa errada, alguma coisa errada sim. Hoje em dia a gente vê, e assim, tem a ver com aquilo, a laranja de casca grossa que você falou, né? Eu me lembro também, quer dizer, a minha prática também, quando eu vou comprar alguma fruta, coisa assim, a primeira coisa da laranja é ver se ela tem a casca fina mesmo, que é mais suculenta, né? Agora, tem se falado muito de religião, né? Muito de igreja, muito de cristão e sei quê. Agora, por outro lado, tem aumentado muito também esse ódio, a intolerância, a violência, né? Do nada, as pessoas se explodem e elas manifestam essa explosão prejudicando ou a si mesma ou então os outros, né? Assim, a gente até é triste falar, mas é a realidade. A gente tem muitos pacientes ou então amigos, né, que estão vivendo em situação desesperançosa, né, e aí acabam se machucando, né,
ou muitas pessoas até vão aos extremos. E não é pouco. Né? E essa pandemia agravou tudo isso. Agora, antes mesmo da pandemia, toda essa onda, né, de violência, intolerância e tudo mais, só veio aumentando. Né? E na hora que o pessoal fala mais de igreja por aí, né? Fala mais de Bíblia, fala mais de religião. Então, acho que é esse tema que a gente está conversando, né? E essa dimensão de espiritualidade que leva a gente ao encontro, que leva a gente a enxergar a outra pessoa, né, como um Deus presente, um Deus vivo. Né? Tá tendo uma dissonância muito grande. A dissonância é o fato de que, como projeto da espiritualidade, seja cristã, seja em outras tradições ou em nenhuma, ela é um projeto transformador da gente e libertador. O sistema reage. E essa onda, ela é cultivada, ela é educada, ela é proposta. Existe uma política que exacerba a violência, a intolerância. Se eu perguntar uma coisa ao atual presidente do Brasil, ou se eu perguntar, ou se você me perguntar a mesma coisa, Marcelo, o que é que você acha da vacina? E digamos que eu fosse contra, né? Eu digo para você, olha, eu pessoalmente não acho viável por isso ou por aquilo, eu dou argumentos e você não concorda comigo. E pronto. Agora, se for para ele perguntar, você é a favor da vacina? Ele diz, nada, o cara que vai fazer vacina vai falar fino, vai ser jacaré, vai... Ele encontra uma maneira qualquer de desacreditar, desprestigiar, ridicularizar o outro. Não consegue falar, dar uma palavra, sem imediatamente visualizar um inimigo, não adversário, inimigo, e reduzir a nada este inimigo. E essa forma, essa pedagogia, esse modo de tratar o mundo, a vida, as pessoas, é uma proposta política. E a sociedade capta isso, a juventude pega isso. E isso começa a ser o usual. E é importante a gente fazer o oposto. Primeiro, a gente não entrar nesta onda. Às vezes, Mauro, eu tenho grupos aqui do Zap de pessoal até de esquerda, de pessoal nosso, de companheiros, mas começa a dizer, esse cara é um animal. A reação é um pouco nessa linha. O que a gente compreende pela impaciência, pelo sofrimento, né? Eu não estou acusando e nem criticando, mas eu estou dizendo nós não podemos entregar a eles a nossa humanidade. Eles podem tirar tudo de mim, menos a humanidade. Eu não posso me igualar com isso. Então, ele vai sempre ter em mim alguém que o olha como uma pessoa humana, que o trata dignamente, como adversário, mas digno. Se ele não quiser ser digno, é um problema dele, mas eu o tratarei com dignidade permanente. E, nesse sentido, a gente tem que fazer uma outra cultura, a cultura da saúde, porque essa de cá é a cultura da enfermidade. E a cultura da saúde é a cultura da paz, é a cultura do amor. Então, nesse sentido, é muito importante a palavra do Gandhi. Comece por você mesmo a mudança que você quer para o mundo. Tá certo? Gente, olha, eu já gostaria de ir agradecendo aqui, a gente sabe que nós já estamos quase no finalzinho da nossa roda de conversa.
Então, eu gostaria já de agradecer o Marcelo, né, de estar conosco essa noite. Todas as pessoas que estiveram aqui, olha, a gente não conseguiu, né, falar o nome de todas, mas vocês sabem que a gente ama cada um de vocês. A gente tem um carinho muito especial mesmo. E aí, um finalzinho aqui de uma pergunta da Maria Siqueira, já vou ler rapidinho aqui. Ó. Boa noite, Salete, Mauro e Marcelo, parabéns. Vocês nos renovam a esperança. Gostaria que vocês nos falassem um pouco sobre a espiritualidade, especialmente a feminina, levando em conta a nossa conjuntura social, econômica e política. Marcelo, vai, manda brasa. Nós estamos quase na véspera do Dia Mundial da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, segunda-feira próxima, dia 8. E a ONU escolhe para cada ano um tema. E o tema deste ano é o protagonismo da mulher na pandemia da Covid. Por quê? Porque a ONU está dizendo para nós que as mulheres estão na linha de frente desta luta, de que a mulher está tendo em casa mais problemas, porque os filhos não estão indo para a escola, porque o marido muitas vezes não está indo para o trabalho, está em casa. Então, todo o trabalho de casa se complica, se complexifica, e a mulher que coordena, em geral. Além desse trabalho doméstico, são as mulheres que, agentes de saúde, médicas, ou mesmo administradoras no plano da saúde, estão no mundo inteiro dando exemplo de protagonismo. No mundo existem 190 países membros da ONU. Destes, 20 são coordenados por mulheres. 20 dos 190 são os países que melhor cuidaram da população durante a pandemia. Então, qual é a palavra que eu posso dizer para você, Maria? É de que isso não pode ser assim se não fosse uma profunda energia espiritual de amor, de resistência, até de resiliência, em que a mulher exerce uma profecia no mundo inteiro. E a minha palavra é de agradecimento a isto e de dizer que Deus fortaleça vocês e cada vez mais isso possa existir na relação de parceria, de igualdade, homem e mulher, e todos os gêneros que estão ligados, tá bom? Olha, a gente agradece, né, Marcelo, de coração mesmo, né, pelos comentários que o pessoal tem feito aqui. Né? Olha, dava vontade de passar a noite inteira, mas a gente tem que respeitar também a saúde de cada um de nós. Então, a gente se despede, né, de todo mundo que também participou com a gente, fez os comentários, né? A Maria José, que é do MAB, né, da Bahia, também falou, estou presente aqui também, né, desde a Bahia, do MAB. Então, a gente agradece mesmo de coração e, olha, né, vamos manter aí o nosso espírito, a nossa espiritualidade, a nossa força, a nossa teimosia, para que a gente possa passar por esse momento com muita aprendizagem, mas também, né, com uma conexão, né, uma comunhão, uma comunitariedade muito intensa. Né? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês, uma grande alegria estar juntos. Até a próxima vez. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa e até noite. quarta-feira que vem, gente. Um abraço. Vamos abraçar e esperançar pelo mundo afora.